Velho, jogadores como o Daniel Alves e o William podem andar de mão dada, podem um dar a mão pro outro porque são farinha do mesmo saco. Vamos aí para mais um vídeo no canal, rapaziada. Nesse vídeo vamos estar repercutindo, analisando essas declarações recentes que o William deu, né? E bem parecido com o que acontece com o Daniel Alves. Volta e meia o Daniel Alves ressurge aí para falar do São Paulo, para falar besteira, para falar merda, né? E o William tá seguindo o mesmo caminho. E assim, eu diria que a decepção do torcedor corintiano com o William é até maior do que a decepção do torcedor são paulino com o Daniel Alves, né? O William é cria do Corinthians. O William é revelado ali na base do Corinthians e teve a maior oportunidade de ser um dos maiores ídolos da história do Corinthians, velho. E jogou fora. Foi ingrato, sim. E o Daniel Alves se dizia São Paulino, né? Daniel Alves dava declarações falando que o grande sonho dele era jogar no São Paulo. Mas quando teve a oportunidade, em momento algum, se portou como um torcedor ali dentro de campo, né? O Caleri, por exemplo, é um cara que é da Argentina, um cara que não tem laços nenhum com São Paulo, antes de ter vindo jogar aqui. Velho, o cara dá a vida em campo. O cara tem postura de um torcedor jogando bola lá dentro, enfim, vestindo a camisa. O Daniel Alves não, né? Então, assim, são situações parecidas e eu diria que a decepção com o William é até maior pro torcedor corintiano. A ingratidão dele é algo que deixa o torcedor corintiano mais indignado. Ok, é direito do cara, o cara pode ir embora a hora que ele quiser e tal, mas, assim, dá a entender, né? Porque as declarações dele dão a entender que a crítica é direcionada ao torcedor. Porra, o torcedor corintiano sempre abraçou o cara. Todo jogo lá na Neoquímica Arena, a torcida sempre ovacionando o cara, mesmo ele jogando mal pra caramba. Mesmo ele não conseguindo ali dar assistência, fazer gol. Cara, a torcida sempre abraçando o jogador. E claro, tem um ou outro idiota, porque aí realmente sou totalmente contra. Você pegar e ameaçar o cara, isso daí realmente é algo que não se faz. Nisso daí eu entendo ele. Ameaça realmente, intimidação, enfim, isso daí não é bacana. Mas a massa corintiana, tipo, um ou outro idiota ameaçou ele, coisa que infelizmente acontece no futebol. Infelizmente, principalmente em time grande, velho. Todo jogador de time grande, quando tem um momento de crise ali, infelizmente os caras são ameaçados. Mas a massa mesmo, a torcida de verdade mesmo, não faz isso. E ainda deixar a entender que saiu do Corinthians por causa das ameaças de um ou outro torcedor, ali meia dúzia de torcedor ameaçando ele, porra, isso daí é falta de respeito com a massa, né? Isso daí é virar as costas pro torcedor corintiano que sempre apoiou ele nas redes sociais, que no estádio cantava o nome dele o tempo todo, que pagava ingresso caro para assistir ele jogar, porque você vê jogo na Neoquímica Arena, o ingresso é caríssimo. Então, assim, é muita falta de respeito. E o próprio caso aí do Cássio, né? No começo do ano, pô, teve aí ameaças gravíssimas contra ele, e ele ficou, deu a volta por cima. O William teria a oportunidade de dar a volta por cima também. Tá aí numa final de... Corinthians chegou aí numa final de Copa do Brasil. Quer uma chance melhor que essa pra ele dar a volta por cima? Pra ele, de repente, fazer uma assistência importante, fazer gol, enfim, ser campeão junto com o Corinthians? Então, preferiu o caminho mais fácil, rapaziada. O que seria o caminho mais fácil? Vou voltar pra Europa. Voltar a ganhar minhas libras, né? Campeonato inglês, morar lá num país que, de fato, tem mais segurança. Ninguém vai me incomodar mesmo se eu não jogar nada. E aqui eu vou ficar falando um monte de besteira em relação ao tempo que eu jogava no Corinthians. É basicamente assim que funciona. E aí fica falando um monte de merda, velho. O cara tem a cara de pau de falar que jogou bem no Corinthians. Porra, ele falou que jogou bem. Jogou nível o que ele joga lá no campeonato inglês. Nível o que ele jogava no Chelsea. Isso daí é um tapa na cara do torcedor corintiano, velho. E eu falo isso daí porque é o que acontece também em relação ao Daniel Alves. Daniel Alves fala coisas do tipo. Então, assim, primeiro que eu sou totalmente contra a vinda de medalhão. A torcida do São Paulo tá louca pro Lucas Moura voltar, por exemplo. Eu não quero. Eu sou contra a vinda do Lucas Moura. Gosto dele, é um jogador muito importante aí, pô, último título internacional, ele tava em campo. Cara, não tenho o que falar. Uma das melhores revelações aí do São Paulo nesse século, com certeza. Mas eu só aceitaria o Lucas Moura de volta no São Paulo se viesse ganhando um teto salarial de 200, 300 mil reais. Mas eu tenho certeza que esse valor ele não quer. Ele só vai voltar se for para ganhar 800 mil, 1 milhão. Assim como foi com o William. E não vale a pena. Olha os casos recentes, rapaziada. Douglas Costa, fiasco. Daniel Alves, fiasco. William, fiasco. O Tyson no Inter tá capengando lá, a torcida não suporta mais o cara. O cara é vaiado direto. Então não vale a pena esses medalhões.
Os caras chegam aqui e querem fazer do jeito que quer. Chegam aqui só porque jogaram na Europa, os caras se acham superiores. E aí a gente tem que ouvir o cara que, porra, em mais de um ano aí pelo Corinthians, sei lá quanto tempo ele ficou, fez um gol, velho. E eu vi que da boca dele que ele jogou bem. Se você é do meio campo para frente, principalmente se você é um jogador atacante, enfim, um meia ofensivo, cara, não tem essa de que, não fiz gol, não dei assistência, mas joguei bem. Jogar bem, para quem é jogador da frente, atacante, meia, é dar assistência, é fazer gol, pronto e acabou, rapaziada. Teve aquele joguinho lá contra o Boca, jogo de ida das oitavas de finais da Libertadores, se eu não me engano, que ele jogou com o braço doendo lá. Nossa, é o símbolo da raça. Pô, cara, obrigação do cara, mano. Ele não fez nada demais ali. Ele não fez absolutamente nada demais. Tinha que jogar a bola, pronto e acabou. Então, e ficou em campo, sei lá, 5 minutos. Quem vê pensa que ele jogou o jogo todo com o braço zoado. Então eu entendo a indignação, a insatisfação do torcedor corintiano, os comentários aí dos posts, das declarações dele. Cara, eu entrei pra ler, né, o que os corintianos pensaram sobre. A torcida tá revoltada, velho. A torcida tá inconformada. A torcida não aceita esse tipo de declaração dele porque são inverdades, porque não é a realidade. O torcedor corintiano apoiou ele o tempo todo. Se teve alguém que virou as costas, foi ele. Se teve alguém que simplesmente deu de ombros para a torcida, foi ele. Da parte do torcedor corintiano não houve nada. Da parte do torcedor corintiano, abraçaram ele e ele veio pro Corinthians, cara, num esforço absurdo, né? O Corinthians fez o que podia e o que não podia para trazer o jogador. E ele veio na perspectiva de ser um dos maiores ídolos da história do Corinthians. E passou longe disso. A trajetória dele foi um fiasco. E se eu fosse ele, sinceramente, cara, esquece. Finge que nunca jogou no Brasil. É melhor do que ficar falando um monte de besteira, um monte de abobrinha. Enfim, rapaziada, deixa a opinião de vocês nos comentários. O que vocês acharam dessas declarações do Willian? Até eu que sou São Paulino fiquei incomodado, velho, porque já passa um filme na cabeça, né? Eu vejo as declarações aí do Daniel Alves e, sinceramente, já bate o inconformismo. Tamo junto, rapaziada. Um abraço a todos.